Olá a todos vocês que acompanham o programa Alô Cidade aqui na TVI, também nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Estamos aqui hoje entrevistando Paulo Santana, ele que é vice-presidente da Juventude PSDB aqui na Bahia, estudante de Direito também, um grande militante político. E também com o Rui Correia, ele que é advogado e também tem uma longa estrada de militância, que já é conhecido de todos vocês, está sempre participando aqui do programa. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre juventude, políticas para a juventude, políticas públicas para a juventude também, sobre a militância. E agora a gente vai focar um pouco sobre o governo Bolsonaro. Estamos entrando aí um pouco mais de 2 meses que ele assumiu a presidência da República. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre a visão dos nossos entrevistados, sobre como o governo ele tem se comportado de fato, o que eles acham que realmente está acontecendo de certo, de errado, fazendo um balanço de verdade para que a gente possa discutir aqui o assunto. Paulo, você que tem um entendimento sobre política, você que não fala somente por achismo, você realmente tem propriedade quando você fala, porque você já vem de anos construindo o esclarecimento necessário para hoje estar participando de forma efetiva desse debate. Como você avalia Jair Bolsonaro, presidente da República, e o governo dele junto aos ministros e tudo mais? Bom, antes de falar do governo Bolsonaro em si, acho que temos que fazer uma pequena cronologia de como ele chegou até a presidência da República. Deputado federal por quase 30 anos, e nesse intervalo de tempo, nada de programático foi proposto no âmbito da Câmara dos Deputados enquanto deputado federal pelo Rio de Janeiro. Durante seus discursos efusivos entre seus colegas, 3 pontos que ele sempre batia: combate à corrupção, combate à criminalidade, aos bandidos e fazer a governança sem o tal viés ideológico. Tendo esses 3 pontos ancorados na Câmara dos Deputados, partiu para a rua, partiu para a rede social, que no caso é a caserna dele, o lugar onde ele se colocou para o Brasil como antissistema, contra tudo o que estava imposto ali durante os 13 anos dos governos petistas, seja do ex-presidente Lula, seja da ex-presidente Dilma. Dessa última, podemos citar que ele teve grande relevância após os diversos escândalos, como a Operação Lava Jato, como os crimes de responsabilidade fiscal cometidos pela presidente Dilma Rousseff, que culminaram também no impeachment dela, e com isso, Bolsonaro foi ganhando força. Infelizmente, ou felizmente, para muitos, se elegeu presidente da República, e nesses quase 2 meses, quase 100 dias de governo, uma total desorganização no governo federal. Por quê? Ele tem feito propostas com aquilo que ele prometeu na campanha, mas não deixando de lado o que ele prometeu antes, que era sem o viés ideológico. Ele parece estar disposto somente a ter o petismo de sinal trocado. No caso, ele combateu o petismo naquela época e está fazendo tudo hoje pela direita, só que com extremismo. E isso tem prejudicado a relação dele com o Congresso Nacional em si. Recentemente, ele enviou a reforma previdenciária, que em suma é uma reforma que visa combater os privilégios hoje existentes na nossa Previdência Social. E nesse envio dessa reforma, zero diálogo com o Congresso. A nova prática dele, sem um toma lá da cá, como ele mesmo disse, não tem gerado um efeito prático zero, quase zero.
porque ele tem conversado diretamente com alguns líderes partidários, mas não tem contato com as bancadas. Com as bancadas, principalmente a do PSL, que os deputados do PSL foram eleitos com o nome Bolsonaro, mas hoje são contra as pautas do governo. Que o governo se elegeu o quê? Reformar para crescer. Mas ele não tem conseguido feito esse diálogo, e isso tem prejudicado principalmente os investimentos do Brasil. Porque o investidor lá fora hoje está com o pé atrás. Como ele vai investir no Brasil para gerar economia, para gerar emprego e renda, sendo que ele não terá a segurança jurídica e o retorno do investimento dele? Como ele terá certeza que gerará empregos tendo a carga tributária tão alta como a do Brasil? Que eu listo 4 reformas essenciais para o governo Bolsonaro: Previdência, Política, Tributária e o novo Pacto Federativo. Então é preciso que ele sente na cadeira de presidente da República, faça valer os quase 60 milhões de votos dele, do povo que acreditou que ele mudaria todo o sistema, e faça tudo aquilo que ele prometeu, e não somente ficar no discurso do viés ideológico. Fazendo um pequeno comentário sobre o seu posicionamento, é notório, não só para mim, mas para todos, eu compreendo que o governo ainda não conseguiu encontrar o tom certo sobre o que é governar de fato. Eu acho que está faltando ainda o Jair Bolsonaro ele sair um pouco do Twitter e calçar os sapatos de verdade de presidente da República, de líder maior da nossa nação, e que ele comece a quebrar um pouco essa parede desse extremismo, porque ele precisa começar a dialogar de forma mais clara com o Congresso. Ele foi recentemente completamente derrotado quanto àquela lei da transparência, que ele queria quebrar isso, e ele não conseguiu, ele não teve êxito dentro do Congresso. Então, eu acho que é a hora dele começar a tirar esse capuz de campanha que ele utilizou antes da eleição, e realmente agora tomar a postura de presidente, porque a campanha acabou, é hora de sentar, é hora de dialogar, é hora de começar de verdade a estar construindo essas políticas necessárias para aprovação de reformas e, enfim, estar propondo de verdade aquilo que ele prometeu em campanha. Rui Correia, dê aí a sua opinião, o que é que você acha do governo Bolsonaro? Uma pequena análise, porque ainda é muito precoce a gente fazer uma análise muito ampla do governo, mas tem como a gente ter umas impressões iniciais baseando naquilo que você entende, na sua experiência e do que você vê na prática hoje no Brasil. Olha, Ela, eu acho que o presidente ele tem que entender uma coisa. Depois das urnas abertas e o presidente declarado presidente, ele tem que entender que ele é o líder máximo da nação. Ele não é o presidente do PSL ou na direita, ele é o presidente de todos os brasileiros. Certo? Ele é como você disse, tem que descer do palanque e começar a governar. Agora, eu particularmente, eu vejo muita semelhança do governo, esse tipo governo salvacionismo, porque na verdade ele não tem nada, ele não tem conteúdo, ele não tem programa, ele não tem uma ação programática, ele não o que é que ele defende? Ele não defende nada, ele não tem uma definição de política econômica, de política social, né? Ele ganhou a eleição fazendo um discurso anti-PT, então ele continua no palanque para justificar, a gente tem que despetizar. Ora, o líder dele, na Casa Civil, o Onyx Lorenzon, é uma velha raposa do Extremo Sul, é um cara que é do Congresso, está lá há 30 anos também, parceiro dele, chamado do baixo clero, nunca foi um deputado relevante, então ele coloca esse cara lá para fazer articulação com o Congresso que o rejeita. Então, um outro, né, quem imagina ganhar uma eleição e não ter uma relação harmoniosa com o Judiciário e com o Congresso. Essa história, né, de conversar com bancadas temáticas, isso não existe. O Congresso ele funciona com partidos, com liderança. Se você não conversa com a liderança, não passa nada. Você lembrou que o decreto da transparência, uma coisa absurda, né? Ele estava estendendo qualquer servidor
né, de quarto, quinto escalão podia decretar sigilo em documentos que, quer dizer, ferindo o princípio da publicidade, certo? Ele revogou antes que fosse para o Senado, a Câmara revogou, né? Ele aí teve que revogar o decreto, né, antes de seguir para o Senado, por conta disso. Né? Nós imaginávamos que o turrão seria a cota militar. O governo dele está dividido em 3 segmentos. Segmento econômico, liderado por Paulo Guedes, o segmento militar e o segmento, digamos assim, mais político, que é o Moro, que veio com um discurso, incorporando o discurso da moralidade, da Lava Jato. A gente está vendo agora os procuradores de Curitiba receberam, vão recebendo aí no acordo da Petrobras 2,5 bilhões para criar uma fundação para fazer uma suposta escola anticorrupção. Isso é política, o Ministério Público vai gerir dinheiro público. Um absurdo, o STF vai derrubar isso. Quer dizer, eles estão politizando. Moro já fala ser o candidato em 22. O governo tem 60 dias. Certo? Uma relação louca, porque ele acha que vai governar no Twitter. Tá certo? Além disso, tem o segmento familiar. Um filho louco, chamado Tonho da Lua, fica tuitando, tá certo? O outro é chefe de milícia. Ele, na internet, tem vídeo, eu já vi vídeo do próprio presidente falando que as milícias eram necessárias. Porque entre o traficante e o miliciano, tá certo? Eles estariam ali, porque os milicianos, de regra, são policiais militares, né? Então, eles, como portam uma arma, vivem ali na comunidade, então eles têm o direito de extorquir, né, extorquir da comunidade, como se uma espécie de proteção. Não há uma diferença entre bandido, né? Entre extorquir e assaltante. Então, é um governo caótico, no meu ponto de vista. Agora, tenho que fazer aqui uma referência aos militares. Né? Os militares hoje é quem está dando a face boa do governo, tão equilibrado. O Mourão, que todo mundo achava um porra louca, está equilibradíssimo. Certo? Desarmou aquela ideia. Quer dizer, a política é outra coisa. A política das relações exteriores, o Brasil, o Itamaraty, o mundo admira pela nossa participação na nossa política de não interferência na política de outros países, né? Você vê hoje o Brasil completamente alinhado à pauta trumpista. Agora, por exemplo, o segmento do agronegócio, né, vai perder quase que 30 bilhões, porque ele diz que, né, ele se indispôs com a China por conta de Trump. Aí Trump aproveita agora, está vendendo exatamente a soja e a carne que nós vendíamos para a China, certo? Quem está vendendo agora é os Estados Unidos. Então isso é contraproducente. A questão da mudança da embaixada de Israel, quer dizer, os árabes compram 30 bilhões da nossa pauta, Israel compra 300 milhões, você vai indispor com os árabes por conta de uma mudança de embaixada. Tá certo? Bem, nós vamos continuar no próximo bloco falando ainda sobre o governo Bolsonaro. Nós voltamos já. Estamos de volta aqui na Alô Cidade com o Paulo Santana e o Rui, onde ele estava fazendo a sua conclusão sobre o governo Bolsonaro. Então, ainda nesse assunto, Rui, você estava falando sobre a questão internacional, a política internacional do país. Exatamente, por conta dessas atitudes impensadas do presidente. Para fazer a mudança da embaixada, ele quer contentar um segmento, o segmento evangélico, está cobrando, foi importante para a eleição dele. Então, essas igrejas, as chamadas neopentecostais, né, elas têm uma relação muito forte com Israel, então exige para Israel a importância, porque até agora, de 194 membros da ONU, somente os Estados Unidos e a Guatemala reconheceram Jerusalém como a capital. Então, não esse tipo de movimentação impensado vai prejudicar, até você retomar esse contato. A China hoje é o maior investidor no Brasil. Eles estão fazendo ponte, estão comprando metrô, estão fazendo linha férrea, porto. Então, eles têm dinheiro demais, estão investindo. Então, é importante o emprego para gerar, como diz o Paulo, né, nós precisamos de trabalho. O Brasil está com
14 milhões de desempregados. Temer chegou a cair para 12 milhões, mas voltou a crescer. Então, e a gente está falando de reforma previdenciária, como você não resolver o emprego de 14 milhões? Então, voltar, eu acho que o governo caótico, mas os militares estão tomando conta, porque tem que diferenciar. O militar de 64, eles tomaram o poder, a força da baioneta, certo? Mas esses agora, eles foram eleitos, eles apoiaram o candidato, e o general hoje, não tem um general do Exército, né, que não tem um doutorado, um mestrado, né, um PhD, são muito. O próprio Mourão fala 5 línguas. Tá certo? É muito preparado ele. Então, o Exército é a instituição mais acreditada do país, a população já disse isso, e eles têm, né, essa questão da disciplina, da organização, eles estão, né, agora, por exemplo, além desses 7 generais que estão no governo, todos eles muito bem posicionados, 100 generais e coronéis estão nos postos estratégicos. Então, é uma lógica até correta essa, porque no momento que você tem um quadro deteriorado, aparelhado, você precisa enxugar a máquina, mas afora essa linha de conduta dos militares, eu vejo o governo com muita semelhança com o governo Collor. Se ele não conseguir restabelecer um elo com o Congresso, e aí Rodrigo Maia está realmente ajudando muito na governabilidade, presidente da Câmara, se ele não retomar isso, eu acho muito difícil ele formar uma maioria. Deputado quer cargo. E essa história de dizer que não vai ter o toma da cá, isso é besteira, já está acontecendo. Fazendo aqui uma pequena observação sobre o Mourão, que ele realmente me surpreendeu muito de forma positiva, está sendo extremamente diplomático. O Mourão, ele está sabendo fazer a política do diálogo. Perfeito, perfeito. Eu acho que, pelo menos, apesar de Bolsonaro ter essa linha extremista, nós estamos vendo em Mourão um contraponto a tudo isso como um meio de estar equilibrando a balança. Exatamente. Falando agora um pouco sobre a reforma previdenciária, tão polêmica a reforma e tão aguardada também. Paulo, quando você olha hoje para o projeto referente à reforma previdenciária, qual a sua análise ainda que seja uma análise um pouco prematura, porque talvez ainda nem todos tenham estudado 100% todos os pontos que a reforma que ela aborda. Qual a sua visão hoje sobre o que você entende de previdência, sobre o que você entende de importância desse projeto para o país, em termos de equilibrar as nossas contas? Qual a sua visão da reforma? Bem, no mérito geral, eu vejo não como uma reforma, mas como uma nova previdência, já que o interesse maior dela é o combate aos privilégios hoje existentes em nossa previdência social. Porque se nós olharmos para a Previdência, nós temos os servidores federais ou de estados, nós temos a classe política e nós temos a classe judiciária. As 3 classes fazendo corporativismo contra a reforma. Por quê? Vão perder privilégios. Nós estamos vendo essas 3 classes, pessoas se aposentando com 30, 40, já chegou até 300 mil reais. E qual a diferença para o trabalhador comum? O trabalhador comum tem um teto. E esses servidores dessas 3 classes estão ultrapassando em muito o teto. Então, tanto a reforma da Previdência, que seu interesse geral é o combate dos privilégios, ele vai igualizar, fazer uma paridade entre os trabalhadores da classe privada e os servidores públicos. Então eu vejo com muita cautela alguns pontos da reforma, como a aposentadoria rural, como o BPC, que é um dos pontos críticos que está gerando muita discussão no Congresso Nacional entre os deputados e os senadores, já que o BPC foi uma grande conquista em nossa assistência social e não pode ser totalmente dizimado pelo governo. Também tem o ponto polêmico proposto pelo ministro Paulo Guedes, que é aquele auxílio para os idosos que ao chegar a 60 anos, do auxílio de R$400, se ele estiver em condições de miserabilidade. Não tenho ainda um ponto formado sobre isso, mas
tenho me colocado a favor, porque, tipo assim, o idoso recebe o BPC, mas ele também precisa de um auxílio para quando ele der entrada na aposentadoria, ao exemplo, aos 60 anos, até chegar aos 65 anos, e ele em condição de miserabilidade, ele vai receber esse auxílio até que se receba a sua aposentadoria integral. Então, de forma geral, a reforma previdenciária trará resultados positivos ao Brasil, mesmo com todos os seus pontos contraditórios e que tem gerado pontos de discussões e que vão ter que achar um ponto comum, até porque vão trazer investimentos e fazer a economia gerar novamente, para gerar emprego e renda, para, como o Rui falou, dar dignidade aos 14 milhões de desempregados que hoje nós temos. Nós vamos encerrar esse bloco e vamos voltar em seguida com o Rui dando a opinião dele sobre a reforma da Previdência e falar um pouco também sobre o pacote anticrime de Sérgio Moro. Voltamos já. Estamos de volta aqui no Alô Cidade, onde o Rui agora ele vai falar um pouquinho sobre qual a interpretação dele sobre a reforma da Previdência. Rui. Olha, eu acho que a reforma da Previdência ela é essencial ao país. É um ponto importantíssimo. Agora, da forma que está formatada a proposta, eu acho que vai ter muita dificuldade ela passar. Vai ter uma reforma, eu acredito. Agora, não essa que está aí. Ela vai estar fatiada. 2 pontos já está consolidado no Congresso, que não será objeto de discussão. O governo, já tem informação que o governo já fala em retirar esses pontos, que é a questão exatamente do BPC, né, do benefício, e a questão da aposentadoria rural, que ninguém vai votar. O deputado já disse que não vota isso. Agora, a questão da Previdência, ela tem, ele colocou muito bem, ele tem a questão dos privilégios. Enquanto você tem um trabalhador que, em tese, trabalharia 35 anos de idade de serviço, e pelo sistema do INSS, o benefício dele é 5 mil e pouco, o máximo pode chegar, mas hoje a média no Brasil de aposentadoria nesse setor é R$ 1.200, não chega a esse teto, certo? E você tem o judiciário e o legislativo, o judiciário, o legislativo e o executivo também, que o teto é 33 mil. Né? E hoje não é mais 33, é 39, que o teto é o valor do salário do ministro do STF. Tá certo? Então, mudar isso aí, né? E ainda tem os militares. Então, e nós temos, que é isso que é importante que a população saiba, nosso sistema de previdenciária é o chamado sistema de repartição. O jovem de hoje trabalha para pagar a aposentadoria do velho de amanhã. Tá certo? É uma acumulação. Você tem o governo, tem o sistema privado, né? E o próprio contribuinte, ele contribui para isso. Mas no modelo que o Paulo Guedes quer inserir, é um modelo que foi inserido na ditadura chilena, que é o modelo de capitalização. Então, quem entrar no sistema formal agora não terá mais a contribuição da empresa e nem do governo. Você é que vai pagar a sua. Então, o que é que aconteceu isso? 20, 30 anos depois no Chile, as pessoas, o maior índice de suicídio é os velhos de 70, 80 anos, porque vão se aposentar e não tem condição de comprar com o recurso que ele tem da aposentadoria, não paga nenhum remédio. Então, o risco é esse. Né? E aí você vai também, os militares. Os militares é o segundo valor maior do que o governo paga, com gasto com previdência. 92%, só 8% é contribuição dos militares. Ah, mas eles têm um regime diferenciado, eles são especiais, tá certo? Aí você vai para o judiciário, você tem auxílio paramilitar, né? Você tem faculdade de filho. Então, esse modelo está ruim. Agora, como é que você vai mudar se você não tem, né, hoje, no Congresso, 50, isso quem falou foi o Rodrigo Maia, não tem 50 apoiadores da forma que a reforma está, porque deputado nenhum, repito, vai tirar direitos do trabalhador, da base dele, tá certo? Para manter o privilégio do militar. É tanto que eles mandaram a reforma, mas não mandaram a reforma dos militares. E o Rodrigo Maia disse
não volta nada enquanto não chegar a parte dos militares. Então, é o grande equacionamento da questão do déficit público, certo? Como voltar isso. Agora eu digo, só para lembrar, o que me estranha essa pauta dos chamados economistas da Escola de Chicago, Paulo Guedes é o expoente máximo disso, inclusive ele foi um dos que contribuíram, que formataram esse modelo no Chile. O que estranha é exatamente isso. Você quer cortar direitos, né, notadamente de trabalhadores, não sei se ele vai conseguir cortar desses setores privilegiados, e do outro lado, para cada R$100 que você paga imposto, que o governo arrecada em imposto, R$40 vai para a rolagem da dívida, para pagar os bancos. E ninguém fala nada disso. Né? Como é que você vai equalizar a dívida com os bancos? Essa dívida que é rolada todo dia. Então, R$40 de cada 100 que você arrecada, você vê o tamanho disso, né, nas costas do povo brasileiro. Então, equacionar isso que é o desafio. Nós fizemos aqui, gente, uma pequena síntese sobre o governo Bolsonaro, sobre a reforma da Previdência. E nós vamos deixar para falar sobre o pacote anticrime do Moro para um próximo programa, porque é um pacote que precisa de um pouco mais de atenção, de mais tempo, para que a gente possa abordar de forma adequada e estar passando para vocês o maior esclarecimento do assunto. Quero agradecer ao Rui por ter aceitado o nosso convite, por ter participado, ao Paulo Santana também. Espero poder ver você aqui outras vezes. Eu acho que você tem muito a acrescentar em termos de política, em termos de cidadania. É uma figura de Itabuna que eu acho que é um grande exemplo para todo mundo que quer ingressar nesse meio político. Então, eu acho que você está sempre convidado a participar, viu? Quando tiver alguma coisa para poder falar, também é só agendar direitinho, que eu acho que só tem a ganhar todo mundo que acompanha. Então, gente, até o próximo programa. Você pode estar acompanhando também, além da TVI, nas nossas redes sociais e também no site oficial, que é o www.tviplay.com.br. Até o próximo programa.